Olá! Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do realismo e do naturalismo. Bem, e qual é a diferença entre o realismo e o naturalismo? O realismo é uma vertente literária que se concentra em retratar a vida e o dia a dia da pessoa comum. Enquanto isso, apesar de o naturalismo também retratar a vida dos indivíduos, coloca um aspecto científico à peça literária, dando mais ênfase nas influências da vida humana. O realismo lidava com assuntos que descreviam o cotidiano das pessoas comuns, sendo uma espécie de relato dos acontecimentos cotidianos das classes média e baixa da sociedade. Por outro lado, o naturalismo se concentrava em tópicos mais sombrios que envolviam a vida do homem comum. Esses tópicos incluíam prostituição, violência, corrupção, vício e outros tópicos. Agora, vamos ver um quadrinho que trata da definição, das características, da abordagem do realismo e do naturalismo. Então, definição de realismo. O realismo é um movimento literário caracterizado pela representação da vida real. Já o naturalismo é a consequência do realismo literário influenciado por teorias científicas. O realismo tem como características a representação verdadeira e objetiva, a narrativa lenta, a linguagem direta, a crítica às instituições sociais. Já o naturalismo é verdadeiro, objetivo e científico. Possui uma linguagem simples. A impessoalidade, ela vem como uma característica importante e há o uso de regionalismos. No realismo, a abordagem retrata o dia a dia de pessoas comuns. Já no naturalismo, houve a retratação como o ambiente, a hereditariedade e as condições sociais controlam o ser humano. Os romances realistas usam temas como sociedade, classe social e etc. Já os romances naturalistas usam temas como a violência, a pobreza, a corrupção e a prostituição. Geralmente, no realismo, escreve-se sobre famílias de classe média ou pessoas comuns. Já no naturalismo, geralmente está focado em sujeitos de classes mais baixas. A primeira obra do realismo foi Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert. Já no naturalismo, nós temos a primeira obra, Thérèse Raquin, em 1867, de Émile Zola. No Brasil, os principais autores do realismo são Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, e Raul Pompeia, com o Ateneu. No naturalismo, os principais são Aloísio Azevedo, com O Mulato, O Cortiço, e Adolfo Ferreira Caminha, com A Normalista.
O realismo brasileiro é completamente diferente do europeu. A obra de seu principal autor, Machado de Assis, escapa de qualquer tentativa de classificação esquemática. Na fase madura, Machado produz uma literatura essencialmente problematizadora. Com minuciosa investigação psicológica, ele indaga a existência humana. Ele ainda substitui o determinismo biológico por acentuado pessimismo existencialista e discute temas como a relatividade da loucura e a exploração do homem pelo próprio homem. A intertextualidade e a metalinguagem marcam o estilo de Machado. O uso da linguagem poética, do jogo proposital de ambiguidades, da recuperação de lugares comuns e do microrrealismo psicológico são características fundamentais da obra machadiana. Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires são alguns romances do autor. Já o naturalismo foi um estilo de época dos finais do século XIX. Seu surgimento está associado à publicação em 1859 do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que revolucionou o pensamento científico na segunda metade desse século. O estilo possui características como o determinismo e a zoomorfização. Os escritores naturalistas usavam a ciência como base de composição de seus personagens. Nesse ponto, diferenciavam-se dos realistas. Na Europa, os principais autores foram Émile Zola e Eça de Queiroz. No Brasil, os principais nomes foram Aloísio Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. O principal autor naturalista no Brasil é Aloísio Azevedo. O determinismo social predomina em sua obra, construída através da observação rigorosa do mundo físico e da zoomorfização das personagens. Aloísio é o autor de O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço, obras com acentuado caráter investigativo e cuidadosa análise de comportamentos sociais. Émile Zola. Na Europa, o principal autor naturalista foi o francês Émile Zola, que em 1880 publicou o livro de ensaios, O Romance Experimental. Com essa obra, Zola expôs os fundamentos teóricos do naturalismo. Já na ficção, a obra do autor que colocou em prática as suas ideias é Germinal, de 1885. O livro mostrou o drama de operários e de operárias das minas de carvão na França, no final do século XIX. Ali eles enfrentam as piores condições de trabalho, com risco de vida e salários miseráveis. O descontentamento descamba em uma greve geral liderada pela personagem Etienne. No mais, é possível perceber no romance não só elementos políticos, mas também cientificistas, como o fato de que o meio em que trabalham as suas personagens, isto é, as minas de carvão, acaba comprometendo sua humanidade. Surge daí um processo de zoomorfização, como podemos ver nos seguintes trechos. O menino fitava-o com aquela cara de rato, onde brilhavam 2 olhos verdes e sobressaía um enorme par de orelhas, em toda a sua degenerescência de aborto humano.
mas de uma inteligência cheia de meandros e de uma manha selvagem, lentamente reconquistada pela animalidade ancestral. A mina que o tinha engendrado acabara sua obra quebrando-lhe as pernas. Não podendo mais, sentiu necessidade de tirar a camisa. Aquela roupa cujas menores pregas pareciam entrar na carne estava se transformando numa tortura. Resistiu e quis continuar empurrando, mas foi forçada a endireitar a espinha. Num repente, dizendo-se que voltaria a vestir-se no entroncamento, tirou tudo, a corda e a camisa, com tanta ânsia que teria arrancado a pele, se pudesse. E agora nua, deplorável, rebaixada ao trote de fêmea, ganhando a vida pela lama dos caminhos, esfalfava-se, com a garupa coberta de foligem e barro até a barriga, como uma égua de carroça, de 4 patas. Ela empurrava o vagonete. Esses são fragmentos de Germinal. Eça de Queiroz. Ainda na Europa, podemos citar o escritor português Eça de Queiroz, autor do romance O Crime do Padre Amaro, de 1875. Nessa obra, o jovem Padre Amaro apaixona-se por Amélia, filha da senhora Joaneira. No decorrer do romance, descobrimos que a senhora Joaneira é amante do cônego Dias, que, ironicamente, tinha sido o mestre de moral de Amaro no seminário. A história, então, caminha para um fim trágico, quando Amaro e Amélia decidem ceder a seus desejos. Nesse livro, o meio é o ambiente corruptor. Na verdade, são 2 ambientes. O primeiro, a casa da senhora Joaneira, onde Amaro hospeda-se e onde o cônego encontra-se com a amante. O segundo é o próprio ambiente eclesiástico, o que evidencia uma crítica do autor. Nunca ninguém consultara as suas tendências ou a sua vocação. Empunhavam-lhe uma sobrepeliz. A sua natureza passiva facilmente dominável, aceitava como aceitaria uma farda. De resto, não lhe desagradava ser padre. Lembravam-lhe, porém, os padres que vira em casa da senhora Marquesa, pessoas brancas e bem tratadas, que comiam ao lado das fidalgas e tomavam rapé em caixas de ouro. E convinha-lhe aquela profissão em que se cantam bonitas missas, se comem doces finos, se fala baixo com as mulheres. Vivendo entre elas, cochichando, sentindo-lhes o calor penetrante. E se recebem presentes em bandejas de prata. Recordava o padre Lisette, com um anel de rubi no dedo mínimo. Monsenhor Saavedra, com seus belos óculos de ouro, bebendo aos goles o seu copo de madeira. As filhas da senhora Marquesa bordavam-lhes chinelas. Um dia, tinha visto um bispo que fora padre na Bahia. Viajara, estivera em Roma, era muito jovial. E na sala, com as suas mãos ungidas, que cheiravam a água de colônia, apoiadas no castão de ouro da bengala,
todo rodeado de senhoras em êxtase, cheias de um riso beato. Cantava para as entreter. Bem, agora nós vamos passar para o Brasil, com o Cortiço, de Aloísio Azevedo. Elementos centrais da narrativa. Primeiro, degradação motivada pela promiscuidade, situações agravadas pelo sexo e pela violência. Liberalidade sexual, envolvimento, convivência estreita com pessoas bem diversas. A coexistência íntima do trabalhador e do explorador econômico, possível pela natureza de acumulação de capital ainda existente no país. O enriquecimento de João Romão se dá à custa da exploração brutal do trabalho servil, da renda imobiliária arrancada do pobre, da usura e até do roubo, constituindo um primitivismo econômico. O dinheiro é o objeto central da narrativa. É o primeiro caso desse tipo na literatura brasileira. No Cortiço não há sentimento de justiça social e de exploração de classe, mas há nacionalismo e xenofobia, ataque ao abuso do imigrante que vem tirar o nosso sangue. Por isso, a presença da ideia de uma luta de raças e nacionalidades. Nessa obra, percebe-se a grande importância da natureza concebida como meio determinante à moda naturalista. Estabelece-se implicitamente para a atuação dos personagens 3 possibilidades. Primeiro, o português que chega e vence o meio. Segundo, o português que chega e é vencido pelo meio. E terceiro, o brasileiro explorado e adaptado ao meio. No primeiro caso, temos os portugueses Miranda e João Romão. No segundo, Jerônimo e outros. Já no terceiro caso, os brasileiros. Negros e mulatos são pobres e desvalidos na obra. São representados pela raia miúda do Cortiço. Firmo Capoeira, Rita Baiana, entre outros, que quando são etnicamente brancos, são socialmente negros. Outro aspecto importante da obra é a redução biológica própria do movimento naturalista, o qual vê todos como animais. As descrições das relações de trabalho, entretanto, são ainda mais animalizantes, superando a redução biológica naturalista, pois reduz o homem à condição de besta de carga, explorada para formar o capital dos outros. Nessa obra de Álvares de Azevedo, o Cortiço é tido como mais um personagem, tratado pelo romancista como realidade orgânica, por meio de imagens orgânicas que o animam e fazem dele uma espécie de continuação do mundo natural. No entanto, essa vida própria do Cortiço, Carapicos, vai se modificando e tem no novo Cortiço, Vila São Romão, construído após o incêndio, uma maior organização e coordenação, expulsando aqueles que não se adaptam à nova ordem, os quais buscam o cortiço rival, o cabeça. O sobrado que Romão constrói para si marca a sua entrada nas classes superiores, desbancando o vizinho Miranda, com cuja filha acaba por casar. Outro aspecto importante na obra é que, ao se envolver com Rita Baiana, Jerônimo perde a alegria.
ele adota a comida local, sua força vai diminuindo, enquanto os sentidos se aguçam e o corpo ganha hábitos de asseio. Há um abrasileiramento de Jerônimo na terra, perdendo assim a oportunidade de dominar Romão. Rita Baiana, por sua vez, simboliza a força perigosa da terra. A relação com Iracema. Rita é fruto dourado e acre destes sertões americanos. Corpo cheiroso, filtros poderosos que fazem perder o bom senso. Café. Iracema é virgem dos lábios de mel, licor da Jurema. Ambas representam a terra. No núcleo relativo aos negros e mulatos, a força do sexo é determinante. Os homens são guiados pelos instintos sexuais, como animais desprovidos da razão. A terra ensolarada propicia a sensualidade dos homens. Bem, nós vimos então o realismo e o naturalismo, cada um com suas características específicas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!